Oi, gente. Então, hoje é um dia muito importante aqui na Índia, que a gente chama de Akshaya Tritiya. E esse dia tem várias questões dele que fazem com que ele seja importante. E uma delas é que o Mahabharata, Vyasadeva e Ganesha se sentaram para começar a escrever o Mahabharata nesse dia. E eu gosto muito do Mahabharata, muito mesmo. E eu sempre desejei poder compartilhar um pouco sobre as histórias do Mahabharata com as pessoas, porque eu acho que são histórias que têm muito a nos ensinar e são muito relevantes para essa época em que a gente vive. Então, eu tive contato com um curso muito interessante, assim, uma série de palestras de um devoto que eu admiro muito, que é o Chaitanya Charan, que é um devoto indiano, e ele fala sobre as personagens do Mahabharata, não sobre o Mahabharata em si. Só que aí nisso a gente vai vendo um pouco de todas as histórias do Mahabharata. E aí, como muitas pessoas não falam inglês e tudo mais, eu fiquei com muita vontade de compartilhar isso com as pessoas. E, desculpa. Então, assim, hoje não é um dia que eu pensei de fazer isso, porque eu queria organizar isso primeiro para poder fazer direito, mas como é um dia importante, eu resolvi começar, mesmo assim, desse jeito, sem muita preparação. Bom, então primeiro, nesse estudo, são discutidos 14 personagens do Mahabharata e ele vai passando por 4 gerações diferentes. E por que o Mahabharata é tão especial? Porque ele vai dando, através das suas histórias, ele vai explicando todos aqueles conceitos que as escrituras trazem, mas ele traz de uma maneira muito fácil da gente entender e da gente se relacionar, porque ele vai contando através das histórias que aconteceram. Enquanto que algumas outras escrituras podem falar dos princípios, de uma análise lógica, de por que você deve agir assim e não daquela outra maneira. Só que também quando chega na vida real, na hora de aplicar essas coisas, às vezes as coisas não são tão assim preto no branco, às vezes as coisas não são tão fáceis assim da gente ter uma ideia, porque a gente se vê às vezes diante de conflitos éticos e tudo mais, que não é tão fácil assim, que ou as duas coisas, as duas opções ou as várias opções não parecem completamente certas, todas as opções de ação nossa podem trazer algum problema, ou porque as opções todas parecem corretas de um determinado ponto de vista. E, enfim, as coisas sempre são mais complexas do que simplesmente afirmações, né? E quando a gente vai estudar o Mahabharata, a gente vê que tem várias dessas situações em que as coisas tiveram que ser pesadas de uma maneira muito inteligente, muito perspicaz, para que as pessoas pudessem chegar numa ação correta. Então, antes de mais nada, de entrar no Mahabharata mesmo, a gente deve lembrar ou ficar sabendo, para quem não sabe, que dentro dessas escrituras da Índia Antiga, a gente tem o que a gente chama de Shruti e o que a gente chama de Smriti. Né? Então, os Shrutis, Shruti vem de ouvir mesmo, né? Esse conhecimento que foi passado. E Smriti quer dizer lembrar. Então, o Shruti, quando a gente fala de Shruti, a gente está falando dos Vedas, basicamente. E eles vão ensinar através da análise, através de princípios, ou seja, são coisas mais abstratas, são coisas mais filosóficas também. E os Smritis, eles vão trazer esses mesmos princípios, por isso que eles também são considerados védicos ou parte dos Vedas, mas eles ensinam através de histórias, através de exemplos, né? Enfim. Então, dentro dos Smritis, a gente também tem mais uma divisão. A gente tem os Itihasas e a gente tem os Puranas. Então, os Puranas, talvez o mais conhecido para a maioria de nós seja o Bhagavata Purana, ou Śrīmad Bhagavatam, como ele é chamado. Quem já viu sabe que tem muitos cantos, que é uma coisa enorme. E dentro desses Puranas, a gente tem muitas vezes uma antologia temática. E a gente não vai ter uma coisa cronológica muito certinha. Então, às vezes, várias histórias de várias épocas que aconteceram em vários lugares, elas vão se entremeando ali, enquanto que os Itihasas você vai seguir uma linha mais cronológica do tempo. Então, seria mais aquilo que a gente chama de história, nesse sentido mais cronológico. Então,
dentro dessa ideia dos Shrutis e dos Smritis, a gente vê que a gente tem duas formas de ensinar esses conhecimentos, esses princípios, né? Uma é mais geral, mais abstrata, mais filosófica, né? E a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, não matarás, ou você não deve roubar, vamos supor. Tudo bem, isso parece bem prático, mas ainda é uma questão, é um princípio, é uma questão filosófica, um princípio filosófico, moral, de ação e tudo mais. E a outra forma seria eu contar uma historinha. Olha, teve uma vez que uma pessoa, ela roubou, e aí, olha só, o que ela provocou de coisas terríveis na vida de todo mundo que estava ali ao redor dela, das pessoas que foram afetadas, olha o que aconteceu com ela por ela ter tido essa atitude. Então, quando a gente fala de Shruti e Smriti, seria mais ou menos isso. Essa narrativa na qual você tem as histórias, os exemplos vivos, com todas as suas complexidades, com todas as suas nuances, igual eu falei, ele não é tão preto no branco, as coisas às vezes têm as suas áreas cinzentas e tudo mais. Essa forma, ela é mais fácil normalmente da nossa inteligência e do nosso coração se conectarem com essas histórias, né? Então, por isso é dada uma importância, principalmente nessa era que a gente vive, que nem todo mundo tem uma inclinação muito filosófica, a importância dos Puranas, dessas histórias, dessas narrativas. Então, o Mahabharata, ele faz parte de uma dessas narrativas, né? E esse nome Mahabharata, ele está ligado a duas coisas. Bharata, ele era um rei da dinastia Kuru, que veio bem antes dos Pandavas, né, dos 5 irmãos, sendo que um desses irmãos é Arjuna, com quem Krishna falou, para quem Krishna falou o Bhagavad Gita, que é tão conhecido. Então, Bharata, esse pessoal é descendente dos Bharatas, os Pandavas são descendentes de Bharata, existiram vários Bharatas na história, mas esse Bharata, ele é conhecido como Grande Bharata, ele é uma pessoa que fez muita diferença na história, e por isso Mahabharata diz respeito ao grande Bharata, a dinastia que veio desse grande rei Bharata, e também está ligado a uma questão geográfica, a um lugar, né? Bharata é uma palavra, Bha está ligado a Bhaskara, né? que é o sol, e Rata é aquilo em que você, ou que alguém se absorve. Então, é aquilo que está absorto em luz, né? Porque o sol está relacionado com a luz. Então, é aquela parte do mundo que está absorta, que está totalmente envolvida dentro da luz do conhecimento. E a gente sabe que a Índia recebe o sol primeiro, né? Então, diria respeito a essa parte do mundo, a essa história na qual desse lugar que está absorto na luz do conhecimento. E além disso, o Mahabharata ele também é Maha, não no sentido apenas da sua grandeza, mas também no sentido do seu tamanho, porque o Mahabharata ele é enorme. Ele tem 110 mil versos. Se a gente pensar no Srimad Bhagavata, né, o Bhagavata Purana, que são com aqueles cantos todos que tem, com aqueles livros todos que tem, imagina que ele tem 10 mil versos. O Ramayana tem 24 mil versos e o Mahabharata tem 110 mil versos. Então ele é muito, muito, muito maior do que o Bhagavata, por exemplo. E ele é dividido em 18 párvas. Então, o párvada é uma divisão literária, assim como você poderia ter uma seção, e nessa seção você teria vários capítulos. Então, no geral, é considerado que ele tem 18 capítulos, que ele tem 18 divisões, assim. E o Mahabharata, ele é tão importante que Madhvacharya, que é uma pessoa, um grande filósofo, um grande guru, um grande mestre, e para os Gaudiya Vaishnavas, né, para as pessoas que estão na linha Gaudiya Vaishnava, no caso da ISKCON, por exemplo, a gente segue a Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, né? E Madhvacharya, que é esse guru, ele comentou muito sobre o Mahabharata, ele estudou muito o Mahabharata e ele inclusive escreveu um comentário analítico do Mahabharata, que é o Mahabharata Tarpariyani Nirnaya. E lá ele fala que o Mahabharata pode ser entendido em 3 níveis. No nível histórico ou literal, porque a história aconteceu, ele vai contando histórias que aconteceram.
no nível ético e no nível transcendental. Então, no nível literal, porque Krishna e vários devotos, pessoas importantes, devotos de Krishna, estavam ali. Então, mesmo que você faça simplesmente uma narração literal histórica do Mahabharata, a mente da pessoa se purifica por fazer essa descrição, essa narração, ou por ouvir, porque ele vai focar em tópicos que tem ali o próprio Krishna, que tem os devotos de Krishna. Então, por si só, já seria o suficiente, não precisa focar em mais nada. Só de você falar do Mahabharata, literalmente, historicamente, a pessoa já se purifica. No nível ético, ele vai ensinar através das histórias, como eu falei, ele ensina muito sobre o Dharma, como agir corretamente e como que aquele que protege o Dharma, né, a ação correta, ele é também protegido pelo Dharma. E aí, como eu disse também, ele não simplesmente estabelece um princípio, mas ele traz os dilemas éticos das personagens que estão ali. Então, ele mostra muito bem como aplicar esses princípios, mesmo dentro de situações extremamente complexas que a gente encontra no Mahabharata. E no nível transcendental, a gente consegue ver como que tudo foi sendo arranjado ali por Krishna, fora as explicações metafóricas, né? A gente sabe que muitas pessoas explicam, por exemplo, a Bhagavad Gita através de várias metáforas, né? Que o campo de batalha, na verdade, é a mente, e aí vai fazendo várias metáforas com sentidos e tudo mais. E é dito que essas metáforas, elas são válidas, porque realmente dá para você fazer esse paralelo. Mas a gente só tem que tomar um cuidado, porque essa explicação metafórica, ela nunca deve ser maior ou abafar a realidade da explicação histórica, literal. Não é para a gente começar a acreditar que então tudo foi uma grande metáfora e nada disso nunca aconteceu. E, enfim, não é por aí. Mas não quer dizer também que a gente não possa, secundariamente, tirar lições dessas analogias, dessas metáforas que a gente pode fazer com toda a história do Mahabharata. E aí, falando então sobre os Parvas, ou essas divisões no Mahabharata, a gente tem o Adi Parva, Adi é o primeiro, né? E ele vai mostrar todo o background da história, ele vai falar do nascimento dos Kurus mais velhos, né? O nascimento dos Pandavas, que são Arjuna e seus irmãos, a morte de Pandu, que é o pai dos Pandavas, o pai de Arjuna e tudo mais, e aí a volta dos Pandavas para Kurukshetra e Hastinapura. Então ele vai dar todo o background de como que a história começou, o que tem ali por trás, né? Aí ele entra no segundo Parva, que é o Sabha Parva, em que tentam tirar a roupa de Draupadi numa assembleia, e os Pandavas, que são os irmãos, 5 irmãos que são casados com Draupadi, perdem tudo, são exilados. Depois no terceiro, que é o Vana Parva, é descrito o exílio dos Pandavas e todas as aventuras que eles passam ali na floresta. Eles também se encontram com grandes sábios, então tem várias discussões filosóficas que acontecem ali entre os Pandavas e esses sábios. Depois o quarto, que é o Virata Parva, quando os Pandavas são obrigados a viver incógnitos, porque no último ano do exílio eles não poderiam ser descobertos, eles tinham que ficar incógnitos, então eu vou explicar isso. O quinto, que é o Udyoga Parva, é quando acaba os 13 anos de exílio, aí os Pandavas tentam de toda maneira evitar a guerra, mas eles também já sabem que provavelmente vai ser inevitável, então eles fazem de tudo para evitar, mas por outro lado eles também já estão se planejando, chamando os reis aliados, tentando fazer todas as alianças, vendo quem eles podem confiar ali, porque eles sabem que provavelmente vai ser inevitável. Então eles tentam de tudo, mas eles também se preparam para o que pode estar por vir. Depois o sexto é o Bhishma Parva, que quando o Bhishma, que é o comandante, enquanto ele está sendo o comandante dos Kauravas, e aí é nesse Bhishma Parva que a Bhagavad Gita é falada. Depois o sétimo é o Drona Parva, porque Bhishma deixa de ser o comandante do exército oposto aos Pandavas, do exército dos Kauravas, e aí Drona se torna o comandante. No oitavo, que é o Karna Parva, é quando o Karna se torna o comandante, porque Drona deixa de ser o comandante. E o nono é o Shalya Parva, no qual Shalya se torna o comandante no lugar de Drona. Então, né, mudou bastante comandante lá, depois a gente vai entender um porquê. Aí o décimo é o Sauptik, que significa sono, que ele
ele é chamado assim porque quando Ashwatthama matou praticamente todos os guerreiros do lado dos Pandavas enquanto eles dormiam, exceto os 5 irmãos Pandavas mesmo, né, Arjuna e seus irmãos, e algumas poucas outras pessoas, mas a ideia dele era matar todos os descendentes ali e tudo mais, enquanto eles dormiam. O 11º, que é o Stri, Parva, Stri significa mulher, e aí vai ser toda a lamentação das mulheres ali, que vai mostrar a situação delas no meio dessa guerra, né, o ponto de vista delas, que perderam seus maridos, que perderam seus filhos, né, as crianças todas eles são mortas e tudo mais. E então a gente tem o 12º, o Shanti Parva, o Shanti Parva. Depois vem o Anushasana Parva, e aí neles Bhishma vai instruir Yudhishthira. Depois, no 14º, Yudhishthira vai fazer o Ashwamedha Yajna, que é um sacrifício, por isso que ele chama de Ashwamedha Parva. Depois, no 15º, Dhritarashtra e Gandhari, que são os pais dos touros, eles vão renunciar ao mundo após eles receberem as instruções de Vidura, eles vão para a floresta, eles abandonam tudo. O 16º é quando acontece a briga da dinastia Yadu e eles se destroem ali e Krishna parte desse mundo. O 17º é quando os Pandavas, depois de terem ouvido sobre a partida de Krishna, eles partem para o norte. Então, chama Mahaprasthana, que significa grande jornada, a jornada da qual você não retorna, porque eles vão para o norte também para ir embora. E o último é quando os Pandavas atingem o destino supremo. Depois disso tudo tem um anexo, que é o Harivamsha, no qual as atividades de Krishna são descritas desde a infância. Então, esse é um apanhado geral, são muitos nomes, quem não está familiarizado vai entender muita coisa, mas a ideia é só dar uma geral assim, do que acontece, e aos poucos a gente vai entendendo melhor quem que é quem. A ideia é exatamente essa, para falar sobre as personagens, né? E por quê? Porque esses personagens vão trazer com elas os conflitos, como que elas aplicam esses ensinamentos das escrituras, todas as suas complexidades e tudo mais. Então, basicamente, 4 gerações são discutidas, como eu falei. Bhishma e Drona são da geração mais velha, depois vem a geração seguinte de Dhritarashtra, Vidura e Gandhari, depois vem os Pandavas, Yudhishthira, Arjuna, e aí Bhima, e aí os outros que estavam por ali também, Duryodhana, Karna, Ashwatthama, Draupadi, e por fim a geração de Abhimanyu. E outros personagens vão entrando no meio dessa discussão, sendo personagens às vezes menos relevantes, menos importantes, então eles vão sendo discutidos paralelamente. E aí a primeira pessoa sobre quem a gente vai falar é sobre Bhishma, que é dessa geração mais antiga, dando um background de como que Bhishma apareceu. Ele é conhecido por ter feito um voto terrível, né? E por que ele fez esse voto, como que toda aquela bagunça começou, por que ele, mesmo sendo um grande devoto, ele não lutou do lado de Krishna, ele foi lutar do lado dos Kauravas, mesmo sempre, né, tendo ali favorecido mais os Pandavas, por uma série de questões, inclusive pela maneira como eles se portavam e tudo mais, por serem grandes devotos, pessoas piedosas e tudo mais. E Bhishma lutou contra eles e contra Krishna, e enfim, por que Bhishma não assumiu o trono, e várias questões assim que vão ser explicadas. Então é isso, aproveitem.